governador de Pernambuco. As entrevistas foram feitas nos dias 18 e 19 de setembro. Foram ouvidos 1.232 eleitores em 50 municípios de Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Confira os números. Na primeira pesquisa, Paulo Câmara, do PSB, apareceu com 30% das intenções de voto. Depois, 34%. E agora está com 35%. Com a margem de erro, tem entre 32% e 38%. Armando Monteiro, do PTB, estava com 24%, foi para 25% e agora tem 31%. Com a margem de erro, pode ter entre 28% e 34%. Júlio Lócio, da Rede, estava com 3%, passou para 2%, agora voltou para 3%. Com a margem de erro, pode chegar a 6%. Ana Patrícia Alves, do PCO, começou com 3%, foi para 1% e agora está com 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. Maurício Randes, do PROS, tinha 2%, manteve 2% na segunda pesquisa e agora permanece com 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. Eleitores que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos somam 19%. 6% dos eleitores não sabem em quem votar. Dani Portela, do PSOL, e Simone Fontana, do PSTU, receberam 1% das intenções de voto cada um. O Datafolha fez o levantamento sobre a rejeição dos candidatos e perguntou aos eleitores em qual candidato não votariam de jeito nenhum. A soma dos percentuais ultrapassa 100%, porque alguns eleitores rejeitaram mais de um candidato. Confira também esses números. De acordo com o Datafolha, 33% dos eleitores não votariam em Simone Fontana, do PSTU. 32% não votariam em Dani Portela, do PSOL. 31% não votariam em Paulo Câmara, do PSB, nem em Júlio Lócio, da Rede. 30% não votariam em Ana Patrícia Alves, do PCO. 29% não votariam em Maurício Randes, do PROS. 23% não votariam em Armando Monteiro, do PTB. 10% dos eleitores rejeitam todos os candidatos. 1% pode votar em qualquer um dos candidatos. E 9% não sabem em quem vão votar. O Datafolha também pesquisou o cenário de um possível segundo turno entre os candidatos Paulo Câmara, do PSB, e Armando Monteiro, do PTB. O candidato Paulo Câmara, do PSB, aparece com 42% das intenções de voto. Armando Monteiro, do PTB, está com 39%. 15% disseram que vão votar em branco, anular o voto ou não vão votar em nenhum dos candidatos. 4% não sabem em quem votar no segundo turno. O Datafolha também perguntou em quem os eleitores votariam para senador. Em Pernambuco, 12 candidatos concorrem a 2 vagas. Jarbas Vasconcelos, do MDB, aparece com 36% dos votos. Com a margem de erro, pode ter entre 33% e 39%. Mendonça Filho, do Democratas, aparece com 31%. Com a margem de erro, pode ter entre 28% e 34%. Humberto Costa, do PT, tem 30%. Com a margem de erro, pode ter entre 27% e 33%. Bruno Araújo, do PSDB, tem 12%. Com a margem de erro, pode ter entre 9% e 15%. Silvio Costa, do Avante, está com 11% das intenções de votos. Com a margem de erro, pode ter de 8% a 14%. O pastor Jairinho, da Rede, aparece com 6%. Com a margem de erro, pode ter entre 3% e 9%. Adriana Rocha, também da Rede, está com 3%. Com a margem de erro, poderia chegar a 6%. Hélio Cabral, do PSTU, está com 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. Lídia Brunes, do PROS, também aparece com 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. Para a primeira vaga do Senado, 20% dos eleitores votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum candidato. Para a segunda vaga, 28% votariam em branco, anulariam o voto
ou não escolheriam nenhum dos candidatos. 6% dos eleitores não sabem responder em quem vão votar para a primeira vaga do Senado. E 10% não sabem dizer em quem votarão para a segunda vaga. Os candidatos Eugênia e Albanize, do PSOL, e Alex Rola, do PCO, aparecem com 1% das intenções de voto cada um. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça.